Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ressignificar, o podcast do Pique Pique de Amor. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, para ressignificar? Primeiro é aceitar a situação. Com essa aceitação, fica tudo muito mais leve, tudo muito mais tranquilo. Hoje a gente está com a Aline Rosado. A Aline é empresária, influenciadora digital, casada, mãe de 2 filhas, a Maria Lívia e a Clara. Em novembro de 2020, ela viu a sua vida virar de ponta cabeça após perder a irmã para a Covid-19. O pai, 39 dias depois, sem causa definida. E a madrinha também para a Covid, apenas 2 meses depois. Aline, antes de mais nada, quero te agradecer imensamente por estar fazendo parte do podcast do Pode Ressignificar. Nesse momento onde a gente vai estar falando que não foi fácil para você, A Maria Lívia tinha 10 dias quando tudo aconteceu, a primeira perda, sua irmã, onde você era muito ligada a ela. E uma sequência, de perdas vieram. E hoje você conseguiu ressignificar. Não que não doa, mas você conseguiu dar um novo sentido e não ficar estagnada. Primeiramente, obrigada, pelo convite. Você sabe que eu tenho você como minha irmã, como minha comadre, minha madrinha da minha filha, pra quem não sabe, da Clarinha. E a gente não tem como não se emocionar quando a gente fala das nossas perdas, Por mais que a gente queira mostrar aqui pra vocês um novo significado, não é fácil. Realmente, na minha família, foi uma sucessão de perdas num quadro onde a gente nunca tinha perdido ninguém em 35 anos. Então, eu nasci, vivi e nunca tinha perdido ninguém. A primeira pessoa que eu perdi foi minha irmã, que era a pessoa mais próxima a mim. Então, realmente, foi um baque muito grande, porque minha irmã era muito jovem. Minha irmã completou 31 anos em Tubá e veio a falecer. Ela era madrinha da minha irmã, da minha filha, pra quem não sabe, da Maria Lívia, que levou esse nome, até mesmo por causa da Lívia, porque era só Maria, e acabou sendo Maria Lívia, Ficou aí essa homenagem. Não tem como a gente não olhar para Maria Lívia e não lembrar da Lívia. E realmente são momentos muito difíceis, Hoje faz 2 anos e 8 meses quase que nós tivemos essa perda, e é o que eu falo, Por mais que a gente queira, a gente olhe, faça coisas que aquela pessoa gostava, sempre vai ter aquela saudade, E eu acho que a saudade só aumenta. Todo mundo fala, é só o tempo. Eu falo, gente, mas o tempo ajuda ou o tempo atrapalha? Às vezes eu me pego pensando isso, porque as memórias vão acabando, Pri? As coisas vão, as fotos, as imagens, os vídeos, tudo vai ficando antigo. E você não tem mais novidade, você não tem mais esperança que aquela pessoa volte. Você quer contar também coisas novas, Sim, que presencie, que viva momentos especiais que você está vivendo, Sim, quando a gente perde, no meu caso, que foi uma coisa atrás da outra, outras pessoas vão te mandando, chega fotos, vídeos, que você talvez não tinha visto ainda, então tem muita novidade. Só que vai passando 1, 2, quase 3 anos já. Hoje a gente não tem mais novidade. Todo mundo já mandou tudo que tinha pra mandar. Todo mundo já falou e até você fica assim, eu quero falar, eu quero, pra gente não ir se perdendo, Porque eu não quero esquecer aquela pessoa. Aquelas pessoas que foram tão... A gente fica até meio melancólica às vezes, Algumas pessoas não gostam de relembrar, algumas pessoas não gostam de conversar com a gente sobre isso, até pelo fato de que, será que eu vou machucar? Mas é gostoso trazer essa lembrança, é importante. Imagina, eu perdi minha irmã e meu pai. Os 39 seguidos, Depois veio a minha madrinha, que também era super apegada a mim, e eu cresci com ela, então foram muitas perdas assim marcantes. Foi sério, Exatamente. Também com um bebê pequeno lá de primeira viagem. Foi uma história muito difícil, porque quando a Lívia me mandou mensagem falando que ela ia entubar, a Maria Lívia estava para nascer. Ela ia nascer a qualquer momento, já estava grávida de 39 semanas. A Maria Lívia nasceu com 39 semanas, 6 dias. 6 dias depois da Lívia entubar. E a última coisa que ela falou pra mim, eu falei assim, como é que você tá, tal, porque eu queria acalmá-la naquele momento, embora eu tava péssima. Eu tô com medo de morrer. Foi a última coisa que ela falou pra mim. Eu falei, você não pode morrer, eu tô te esperando aqui. O bebê tá te esperando, porque a gente só soube que a Maria Lívia era Maria quando ela nasceu, Eu não quis saber.
Então, nisso também gera várias culpas na gente, né? Quem passou o Covid na época, teve pessoas próximas que ligaram pra minha mãe falando que nós éramos culpadas. Porque quem tinha passado o Covid pra minha irmã... Todos vocês pegaram, Todos né? nós pegamos, da nossa família. Eu que estava grávida de 9 meses, meu marido, o marido da Lívia na época, a minha mãe, o marido dela. Isso porque a gente tinha feito um chá de bênçãos na minha casa. E eu não chamei ninguém, eu não chamei nenhuma amiga, justamente para preservar minha irmã. Para quem não sabe, a minha irmã tinha feito um transplante de pâncreas e rim. A Lívia tinha diabetes, né, já desde criança. E desencadeou várias coisas, né? A diabetes dela era muito agressiva, ela acabou tendo que ir para diálise. Já estava 1 ano fazendo diálise, estava na fila de espera. Com a Covid acabou atrasando tudo. E eu falo que tudo tinha que ser, né, do jeito que Deus programou. Porque em janeiro ela teve uma oportunidade de fazer o transplante. Mas ela estava com uma bactéria no corpo. E você não pode transplantar uma bactéria, porque seu organismo já fica totalmente sem imunidade, né? Então ela não pôde fazer. E o sonho dela era fazer esse transplante, porque ela não queria mais ficar doente. E ela conseguiu. Sim, ela Deu tinha certo, muitas limitações. Eu falo, ela podia beber água, né? Muita água, porque quem faz diálise não pode, né? Ganhar peso, porque não elimina praticamente, né? Vai só acumulando. Então você tem que ficar ali sempre controlando. Ela não podia nem tomar água. Então isso aqui que a gente pega aí, nossa, delícia. Isso é tão simples, né? Ela não podia. E nos últimos dias, né, que foram 45 dias depois, a gente pegou Covid, mas ela fez o que ela tinha vontade de fazer. Eu lembro que ela tinha que tomar muita água. A gente tava lá em São Paulo, que ela acabou operando em São Paulo, e eu fiquei com ela no hospital. Depois a gente foi para um apartamento de uma pessoa que até emprestou o apartamento pra gente na época, pra ela poder se recuperar. E ela tinha que tomar muita água. Ela falou, nossa, eu não podia tomar água, eu tô até desacostumada, porque tava 1 ano praticamente sem tomar água. E ela tinha que tomar quanto mais água possível pra ir regenerando, né? E água é muito bom, né? Pra tudo. Então ela realizou o sonho dela, né? E ela conseguiu, Ela conseguiu viver, ter um final. por toda a dificuldade, né? Era um momento de pandemia, todo mundo em casa, ainda não tinha vacina, né? Então ela não teve a oportunidade de se vacinar. Mas ela conseguiu passar pelo que ela queria. Então eu acho que ela cumpriu a missão dela, o papel dela aqui na Terra, né? E deixou aí muitas lembranças boas pra gente. É lógico, né, que a gente fica muito triste por ela não ter conhecido a Maria Lídia. Ela conhece. Acho que ela conhece muito bem, né? Muito bem. É engraçado, de vez em quando a Maria Lívia fala, ai, a Lívia tá aqui. Eu falo, que Lívia? Ela fala, a Lívia. Eu falo, mas tá onde, né? Porque eu sou medrosa, né? Eu não gosto dessas coisas, eu fico com medo. E aí, eu acredito que sempre quando pode, né? E pra quem acredita, lógico, né? Dizem que as crianças têm muita sensibilidade, né? Ela tá sempre presente. Com certeza. Tanto ela quanto meu pai. Às vezes ela fala, ai, vovô tá aqui no carro. Eu falo, meu Deus, cadê o vovô, meu santo Deus? E me diz uma coisa, quando que você sentiu que começou esse seu processo de ressignificação? Você acha que foi quando o momento que a Maria Lívia nasceu, que você olhou a Maria Lívia e falou, não, eu tenho que ser forte, mesmo depois de 39 dias, mais outra queda, mais outra pancada, né? A perda do seu pai de uma forma inesperada. Totalmente. Né? Para quem não sabe, a irmã eu não a conhecia, a Aline, quando ela perdeu a irmã, não conhecia a irmã. Mas a história me chamou muito a atenção, porque eu perdi a minha mãe, a Aline perdeu a irmã no dia 2 de novembro, e eu perdi a minha mãe no dia 26 de novembro. E acabou que a gente se conectou, eu acabei indo ao encontro dela por causa da clínica de vacina, para a gente poder criar uma amizade, um vínculo muito grande, que a gente fala assim que foi os meus pais, foi o pai dela e a irmã que nos uniram, porque a nossa amizade é muito grande, é uma amizade realmente de irmãs mesmo, né? Você tocou até no ponto que foi um ponto na hora que eu falei, gente, eu preciso recomeçar. A perda da minha irmã foi muito difícil, realmente. Foi um momento que eu não sabia de onde tirar forças, porque as madrugadas eram muito difíceis. Eu precisava amamentar, ao mesmo tempo eu não queria ficar acordada, porque tá ali de madrugada, chorando o tempo todo. E eu acho que a Maria Lívia sentia muito isso, então ela demandava muito, ela queria ficar muito comigo. E eu tava muito cansada. Tanto é que quando eu parei de amamentar ela, pra mim foi uma libertação, porque eu tava esgotada. Passei por um momento de muita tensão.
E aí logo depois veio essa questão do meu pai. Quando meu pai faleceu, eu liguei pra minha mãe na hora. Eu falei, mãe, não é possível que isso está acontecendo. E minha mãe, com toda a sabedoria dela, se você conhece, falou, é possível. Se você tá passando por isso, é porque isso é possível e você vai superar. Você é forte, Deus te deu. E no dia que meu pai faleceu, foi muito engraçado, porque eu tava com a Maria Lívia e eu coloquei um filme pra assistir, né? Falei, vou colocar aqui até o Diogo chegar. E aí eu senti um vento gelado, mas era dia 9 de dezembro. Tava bem calor, né? Verão. Eu falei, nossa, que vento gelado. Vou fechar, né? Aqui a sacada pra gente poder assistir o filme até o Diogo chegar. E ali eu sentei, né? Fechei a sacada e fiquei esperando o Diogo chegar e tal. Ele chegou, me deu a mão assim. Eu tava no sofá, ele me deu a mão dele gelada. Eu falei, gente, não tá esse frio, né? E na hora ele falou assim, amor, é seu pai. E acho que ele não sabia como me dar aquela notícia, né? Ele já sabia o tanto que eu tava. Na hora ele falou, morreu. Tipo, eu não tive outra reação, não sei porquê. Na hora você respondeu. Daí ele só balançou a cabeça, assim, e eu me joguei pro chão. Eu não sabia, começou a dar uma dor de cabeça, que vou ter um troço. Eu liguei pra minha mãe, desesperada, pedindo pra ela voltar. Ela tinha acabado de sair de casa, falei, mãe, volta, pelo amor de Deus. E realmente eu precisei ir pro banho pra me acalmar, porque eu queria ir pro hospital, porque eu achei que ia me dar sei lá, um infarto, um AVC, porque eu tinha muita dor, acho que minha pressão subiu de uma forma que eu não tava conseguindo me controlar, né? E aí mas é muita coisa, né? Tipo, uma dor hormonal, tem 9 dias, né? Amamentando tudo. E depois acreditando que eu tava passando por aquilo novamente. A dor, né, do luto, eu falo que é físico, né? Você sente uma dor física, dói. É uma dor na alma. Além de ser, né, todo o desgaste emocional que você tem, que você... vem no físico, né? Porque doía mesmo, doía a cabeça, doía o coração. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, gente, como assim? E é engraçado porque a gente questiona a nossa fé, né? Você fala, meu Deus, por quê? Por que comigo de novo? Mais uma vez. Questionou Deus nesse momento. Questionei ao ponto da minha amiga da célula me ligar no dia seguinte, falar, Aline, como você tá? Você quer que eu vá até a sua casa pra orar com você? Eu falei, eu quero, porque eu não consigo orar. Eu não estou conseguindo fazer uma oração que pra mim era coisa assim, simples, né? Eu tava orando mesmo com a perda da minha irmã, eu tava agradecendo. Mas aqui foi um bafo, que eu falei, gente, de novo. E aí você fica insegura, você fica com medo de toda hora vai acontecer alguma coisa com você. Se minha mãe chegasse em casa, olha, Pri, eu tô passando por um momento que eu tô tendo algumas crises de ansiedade que eu não tinha. Não chega a ser depressão. Não chega, mas eu tô tendo algumas crises de ansiedade que eu não tinha. E aí a gente voltando, né, um pouco do ressignificar, quando passou essa coisa toda, eu falei, gente, eu preciso voltar, né? Minha filha precisa vacinar, Foi quando até eu entrei no Instagram da Pique de Amor. Interessante, gente. Que minha mãe tava passando roupa, eu lembro perfeitamente. Eu falei, olha que legal, essa empresa entrou em contato comigo, né? Pra gente fechar um contrato das vacinas da Maria Lívia. E era a empresa que eu queria, tanto é que foi a primeira que eu entrei. Vou responder isso, já fazia, sei lá, mais de 20 dias, 25 dias, que foi um dia antes da sua mãe falecer. Foi um dia antes da minha mãe falecer. Entraram em contato comigo, né? E aí meu pai faleceu ainda depois de 20 dias e eu não tinha visto nada. Mas foi um dos pontos, uma das primeiras coisas que eu fui ver, né, pra voltar. Porque quando você chega numa situação dessa, as pessoas também se afastam de você, porque elas respeitam o seu espaço, não é por mal. Ninguém quer te cobrar, eu tinha várias publicidades fechadas na época, porque era a minha primeira gestação, a gente estava no auge da pandemia, a internet estava bombando. Só que as pessoas respeitaram o meu tempo, era um momento muito difícil, a gente estava chegando próximo do Natal. Que é uma época que é família total. Total. E aí você quer o quê? Ficar com a sua família. Eu tinha perdido 2 membros da minha família, nós éramos em 4, agora era só eu e minha mãe. Então realmente foi uma fase assim. Não teve revolta. Revolta não. Só no momento ali eu fiquei muito triste, muito realmente abalada, não estava entendendo. Mas eu sempre aceitei a vontade de Deus, sempre achei que aquilo era o melhor, que era da maneira como tinha que ser. Meu pai era muito ligado pra minha irmã, eu acho que pra ele viver nesse plano sem ela, ele ia sofrer demais. Então eu falo que ela foi pra esperar ele, porque também se ele chegasse lá sozinho, ele ia ficar mais perdido. Então ela foi um pouquinho antes, ficou esperando minha mãe. Eu acho que meu pai foi primeiro pra abrir caminho e esperar minha mãe. Meu pai não aguentaria ficar sem minha mãe aqui. Ele foi pra esperá-la. Eu acho que tem um pouco disso, né? Porque
o luto, ele é individual para cada pessoa, né? Cada um ressignifica de uma forma. Exatamente. A minha ressignificação foi a turminha, foi eternizar meu pai e minha mãe. Foi olhar para o Dr. Tom, para a tia Brisa, e assim, voltar a sorrir. A sensação que eu tenho que eles ainda vivem. Eu sei que eles vivem dentro de mim, Sim. mas olhados, personificados, a sensação é que eles vivem mais ainda, entendeu? Sim. Porque eles estão muito perto de mim. Isso é muito, muito importante, né? É sofrido, não é um processo fácil. Né? Não, eu acho que o processo do luto, ele é como você falou, ele é individual e ele é doloroso, né? Ele é doloroso. Mas, assim, existem pessoas que param a vida. Existem pessoas que seguem adiante mesmo com dor, né? Eu não tive muita escolha, né? Como eu tinha uma filha e Ninguém tem pequenininha, escolha, né? Dependendo de mim, eu tinha que arregaçar a manga e ir pra cima mesmo, porque eu tinha alguém que dependia de mim. Naquele momento, para se alimentar totalmente, né? Eu era o único alimento dela. Então, eu precisava estar bem pra ela, né? Então, realmente não tive outra escolha. Como você falou, né? Ninguém tem. Eu acho que ninguém. Mas a gente tem que dar pelos caminhos menos sofridos, porque agora eu acho que ele tem. Mas a gente consegue, a gente dá conta, né? Sim. E me fala uma coisa, qual recado você deixa para as pessoas que estão passando por essa dor da perda tão próximas como foi a nossa, meu pai, minha mãe, sua irmã, e seu pai, sua tia? Que recado que você deixa para que essas pessoas consigam achar a luz no fim do túnel? Por que existe uma luz em si no túnel? Eu acho que, pra mim, né, no meu caso, Deus é a explicação de tudo. E se você tem fé, não deixe essa fé acabar, como até eu mesma deixei em um certo momento, precisa acreditar, né? Porque ele tá ali. E nada acontece, né, sem a permissão de Deus. Nem uma folha cai de uma árvore. Então a gente fica, nossa, mas se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, se eu tivesse levado meu pai no médico, se eu não tivesse feito chá. E se é muito doloroso. Sim, você fica se culpando. É muito. Eu me culpei mais de anos pela perda da minha irmã, pela perda do meu pai, achando que eu podia ter feito algo, mas quem sou eu para fazer alguma coisa? Então, assim, o que eu posso dizer? Vá da sua forma, no seu tempo, não deixe de acreditar nas suas essências, né? Não deixe, porque senão vai ficar muito mais difícil. Tem muita gente que pensa em desistir, isso pra mim nunca foi uma opção. Embora eu respeite muito, porque eu sei que é muito, muito difícil, muito dolorido, mas acredite, passar, não sei se vai passar. Eu acredito que não, até porque eu não quero que passe, eu não quero esquecer meu pai, eu não quero esquecer minha irmã, eu não quero que esquecer e não minha existe tia. saudade gostosa. Não, você acha que existe alguma saudade gostosa? De forma Se alguém alguma. acha que existe saudade gostosa, por favor, deixe um comentário embaixo, porque São saudade, lembranças. pra mim, é dolorosa. Mas a gente tem que realmente tentar, como eu tava te falando, hoje eu venho passando por um processo que eu não sei se eu tive que atropelar muitas fases do luto, e às vezes vem algumas coisas que eu falo, gente, pera, eu preciso parar um pouquinho pra poder organizar, porque será que eu vivi esse luto? Será que eu não tive tempo de viver esse luto por tudo que estava acontecendo? E cada momento é um momento. Eu também acho que não tem que se entregar, né? Vou me jogar na cama, vou ficar aqui. Não, faça coisas. Minha mãe sempre fala, né? Vamos comer um bolo, que era o que sua irmã gostava. Vamos tomar um café, vamos no cinema, aquelas coisas que ela gostava de fazer. Vamos lembrar da memória dela. E eu acho que é isso, né? Embora não tenha fórmula correta, né? Mas a gente procura alegria nas pequenas coisas, porque a gente também não sabe até quando a gente tá aqui, né? É verdade. E existe sim uma luz no fim do túnel. Cada um vai conseguir a sua maneira, no seu tempo, descobrir essa luz. E pra gente terminar, eu vou fazer um bate-bola rapidinho. A primeira palavra que vier na sua cabeça. Eu vou dizer 5 palavras e a primeira palavra que vier à sua cabeça. Deus. Tudo. Morte. Ai, acho que é uma redescoberta pra mim, porque, como eu falei, 35 anos sem perder ninguém, de repente, um atrás do outro, foi difícil. Mas família. Mais uma vez, a palavra tudo, né? O alicerce pra gente. Amor. Sem ele, é impossível a gente seguir em frente, né? A gente tem que colocar amor em tudo que a gente vive, então,
Se a gente for ficar falando tudo, você vai falar, então não vou falar mais. Mas é isso mesmo. Ressignificação. Difícil. Difícil. Muito difícil ressignificar, mas necessário. Perfeito. Mais uma vez, eu agradeço muito a sua presença. Eu que aqui. agradeço. Pode ressignificar. Eu tenho certeza que a sua história ajudou muita gente e vai ajudar ainda mais pessoas com essa sua fortaleza, com esse seu lado tão humano, tão lindo de se ver, né? Onde a gente acompanha nas redes sociais, seu jeito divertido, alegre de ser, mesmo com o coração sangrando, que eu sei que muitas vezes ele sangra, você está pronto para fazer o próximo sorrir e levar a vida. E é isso que você Faça as suas palavras as minhas, né? Que você sabe da minha admiração por você, sua superação. E estamos aí, né? Para ajudar uma outra, que daí é poder ajudar aí quem a gente puder também. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para você, muito obrigada. E até o nosso próximo Pode Ressignificar.